Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 23. Versículos 39 até o 43. Lucas, Evangelho segundo Lucas, 23, 39 ao 43. Todos achem? Todos acharam? Então, sim diz a palavra do Senhor. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, porque podemos confiar sempre em tua graça e no teu sincero desejo de salvar todos que vêm a ti em arrependimento e fé, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa falar ao coração do teu povo, o Senhor possa falar ao coração da tua igreja, e que nós possamos, Senhor, entender, Deus, que a verdadeira conversão gera sentimentos genuínos e verdadeiros, condizentes com a obra que o Senhor faz em nossos corações, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo, Senhor, que tudo aquilo que eu falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? O tema de hoje é sentimentos genuínos de uma genuína conversão. Deus criou sentimentos. Deus criou os sentimentos. Sentimentos são humanos, eles são normais, eles acontecem. Porém, muitas pessoas se baseiam em sentimentos. Baseiam a sua fé somente em sentimentos. Baseiam a sua salvação porque sentiram alguma coisa algum dia em algum momento. Porém, sentimentos genuínos, eles serão fruto de uma genuína conversão e serão condizentes com uma verdadeira fé no Senhor. Obviamente, os nossos sentimentos podem nos enganar. Podemos nos sentir crentes em um dia e em outro dia a gente sente que não é crente, que a gente não está muito bem. A gente não está num dia, hoje eu estou crente, hoje eu não estou tão crente. E por isso devemos recorrer à palavra de Deus, para que a palavra de Deus diga quais são as afeições de uma pessoa que foi realmente regenerada, que foi realmente salva. Nós não podemos nos apegar nas nossas percepções, porque elas são enganosas, elas enganam, elas são falhas, elas são misturadas com eu. Mas a gente tem que observar o que as Escrituras falam de sentimentos, de afeições corretas quando alguém chega de fato à fé. Abram ali em 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. É comum no meio neopentecostal, no meio evangelical, e nós somos evangelicais, mas é comum dizer: não se preocupem com isso, você um dia levantou a sua mão, então não se preocupa com isso, você se emocionou, então está tudo bem. Só que as Escrituras mostram que nós devemos examinar a nós mesmos. Ali em 2 Coríntios 13:5 diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovados. Isto é, provem para ver se de fato Cristo está em vocês e vocês estão em Cristo. Provem as afeições de vocês, provem o que vocês sentem em relação a Cristo, provem se de fato vocês permanecem na fé. Agora, como saber isso? Como saber se de fato os meus sentimentos são condizentes com uma verdadeira regeneração? Como saber se de fato que os meus sentimentos são condizentes com uma genuína salvação? Como saber? De que maneira eu posso saber? Com tantas pregações, como eu vou saber? Será que é um arrepio? O fato de eu me arrepiar um dia quer dizer que eu sou salvo? Ou será o fato que eu chorei? Ou será o fato que eu sorri, que eu fiquei alegre num culto? Será que quando eu pulei de alegria num culto, isso significa que eu fui salvo?
ou significa o oposto? O que isso quer dizer? Então, com tantas pregações antropocêntricas e com tantas e tantas canções que, embora sejam emocionantes, embora levantem a nossa autoestima, como verificar se de fato essas coisas, esses sentimentos, são reflexo de uma genuína experiência com o Senhor? Você pode observar, quando um filme tem uma bela trilha sonora, o filme melhora. Porque os nossos sentimentos, eles são manipuláveis no bom sentido. Isso não é ruim. Quando você faz qualquer ambiente, qualquer coisa, você quer que aquilo tenha algum tipo de impacto. Porém, os sentimentos provocados pela conversão são sentimentos diferentes. E que tipos de sentimentos, de afeição, né, a gente tem quando de fato recebemos a regeneração do Senhor? São dois sentimentos, basicamente, que estão no coração de todo convertido. Quando eu falo no coração, obviamente vai ter momentos que você pode ter maior ou menor grau deles. Só que um crente vai ter uma vida com esses sentimentos, né? O primeiro sentimento é o sentimento de temor a Deus. O segundo sentimento é um sentimento de confiança em Jesus. Vai ter momentos que você vai confiar menos em Jesus devido à nossa carnalidade e fraqueza, e vai ter momentos que você vai ter um temor menor de Deus, mas ainda haverá aquela confiança em Jesus e aquele temor a Deus. Ainda haverá. E a história do ladrão da cruz, que é muito famosa, a pessoa usa essa história sempre para falar de salvação, né? E a gente tem que usá-la sim para falar de salvação, mas elas demonstram que de fato esse homem, ele passou por uma conversão genuína. Pelo que ele disse, a gente observa que de fato ocorreu algo no coração dele. E é isso que nós vamos ver hoje. Primeira coisa que ocorreu no coração dele, o primeiro sentimento que ele teve quando se converteu diante da cruz do Senhor, é um sentimento de temor a Deus. Os versos 39 ao 41. Isso é demonstrado primeiramente pelo reconhecimento que Deus deveria ser temido. O verso 39 e o verso 40. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então o primeiro ladrão aqui, o primeiro malfeitor, ele não tem temor algum. O que ele quer? A salvação para ele. Ele quer uma salvação sem temor. Ele quer ser salvo sem se render ao Senhor. Muitos hoje querem isso. Eu quero ir para o céu, eu só não quero que Deus esteja no céu. Eu quero ser salvo, mas de acordo com os meus parâmetros. Jesus, se tu és o Cristo, se Deus é Deus, então ele tem que fazer isso para mim. Isso é um regenerado? Não, não é. Porém, olha o verso 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo: tu nem ainda o quê? Temes a Deus. O que ele está exortando aquele outro? A temer a Deus. Ele tem então temor do Senhor. Ele entendeu que o Senhor devia ser temido. Mesmo naquela situação desfavorável, ele exortou o seu companheiro ao temor a Deus. Uma experiência genuína de salvação vai gerar um sentimento de temor a Deus. A gente vê aqui que aquele outro, o Senhor tem que me salvar. Tu és o Cristo, me salva. O outro fala: você não teme a Deus? Você não tem temor do Senhor? A gente fala o ladrão da cruz, e as pessoas, o ladrão da cruz foi salvo no último instante. Mas o que aquele ladrão tinha é o que todo crente tinha quando vai se converter: temor do Senhor. Abram ali em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Aquele homem, ele experimentou a salvação e obviamente experimentou o temor a Deus. Temor é reverência, temor é entender que existe um Deus e não somos nós. Temor, no grego, é phoboi, fobia, mas não aquele pavor descontrolado, mas um santo pavor, um santo temor. O versículo 7 diz o seguinte de Êxodo 20: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso daqui é temor. O nome aqui é a pessoa, não é apenas uma pronúncia. Há tantas pessoas que pronunciam o nome de Deus e não o temem, honram com os lábios e o coração está longe dele. Mas a ideia aqui é que você vai ter reverência pelo nome do Senhor, pela pessoa do Senhor. Você não vai tratar as coisas sagradas de uma maneira irreverente, de uma maneira displicente, de uma maneira onde Deus não seja honrado. Isso é temor. Isso é temor. E a gente observa que este homem aqui, ele demonstrou esse temor. Você não teme a Deus? Você está blasfemando de Deus? Eu acho interessante que aquele homem aqui, voltando para Lucas, o texto fala no verso 39 que ele blasfemava dele. Blasfemava de Cristo. E o que aquele homem, o outro crucificado, que se converteu, foi convertido pelo Senhor, ele fez o que então em relação ao seu companheiro? Porém o outro
repreendia. Temos uma geração que vê portas dos fundos, que zomba de Deus, que zomba da fé cristã. Aquele homem na cruz, condenado com a mesma coisa que o outro ia morrer. Ele viu aquele homem zombando do nome de Cristo. O que aquele homem faz? Aquela pessoa que se converteu, aquele ladrão convertido, aquele ex-ladrão, o que ele faz? Ele fica contando piadinha de Cristo também? Ele repreende. Os crentes acham que hoje em dia o terceiro mandamento ele não é mais preciso. A gente pode achar engraçado anedotas, piadas, ofensas com coisas sagradas, com o nome de Deus, com o nome de Cristo. E aquele homem, ele tinha o quê? Temor. Talvez alguém falaria para aquele homem: você é um religioso, você é religioso, você é um fariseu, você é um hipócrita. Mas o que aquele homem tinha? Temor, um sentimento genuíno que foi causado por uma genuína conversão. Vai produzir temor nas coisas de Deus. Abre olha em 2 Crônicas. 2 Crônicas 19:9. Segunda Crônicas está antes de 1 Crônicas. Antes? Não, depois. De novo eu caí nisso. Está depois de 2 Crônicas. De 1 Crônicas. 2 Crônicas 19:9. Para que todos achem. Diz o seguinte, o verso 9. E deu-lhes ordem, dizendo: assim fazei com fidelidade e com coração íntegro, fazendo temor do Senhor. O temor a Deus é algo que é intrínseco a toda a verdadeira conversão. Aquele ladrão, aquela pessoa crucificada, em tão pouco tempo, o que ele manifestou quando foi convertido? Temor ao Senhor. Ele se converteu, não tem temor a Deus, mas vai ter. Não vai ter, porque ele não se converteu. Não. Algumas coisas são instantâneas. Claro, existe um processo de santificação, que a pessoa vai aprendendo coisas sobre a fé cristã. Mas o temor do Senhor existe no momento da conversão. No momento que a pessoa recebe o Senhor, arrependimento e fé. Quando o Senhor gera no coração da pessoa arrependimento e fé, essa pessoa tem temor do Senhor, porque a lei do Senhor foi escrita no seu coração. Então ele tem temor, ele tem reverência. Toda a conversão passa pelo temor do Senhor. Agora, os cultos irreverentes, os pregadores /comediantes, não são os mais indicados para serem instrumentos do Espírito Santo, para gerar um sentimento de temor no povo de Deus. O que nós observamos? Cultos descontraídos, cultos divertidos. Há momento para descontração do povo de Deus? Claro que há. Você pode fazer uma gincana, o povo de Deus se reunir? Pode. Você pode fazer uma festividade? Pode. Mas o que acontece? Os cultos que são celebrados ao Senhor são feitos de forma irreverente, produzindo uma geração de crentes irreverentes, produzindo uma geração de pessoas que não sabem o que é temor do Senhor. Aquele homem, ele teve temor do Senhor, ele entendeu que Deus deveria ser temido, e esse temor também é reconhecido pelo fato, demonstrado pelo reconhecimento que eles mereciam ser punidos, versos 40 e 41. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando nós na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. A gente está na mesma condenação que ele, mas quem merece é a gente, não é ele. Uma verdadeira conversão vai gerar um sentimento que eu devia ser punido, que Deus deveria me punir. Não aquele sentimento: eu sou príncipe, eu sou culto das princesas, nossa, eu sou a última bolacha do pacote de Jesus. Como é que alguém que pensa isso vai achar que tem que ser punido? Aquele homem entendeu o seguinte: olha, eu mereço punição, eu sou pecador. Ele era justo, mas eu sou pecador. É justo que Deus me puna. É justo que Deus puna pelos meus pecados. Uma conversão genuína faz com que o pecador entenda que ele merecia ser punido pelos seus pecados e que ele não é digno de Cristo. Isso é uma conversão genuína. Quantos e quantos evangélicos acreditam que são dignos de Cristo? Que não são tão ruins assim. Que não são tão maus assim. Que há bondade neles.
quantos e quantos e quantos e quantos. Abro ali em Atos 2, 37 ao 41. Atos 2, 37 ao 41. Diz o seguinte: e ouvindo eles isto que o sermão de Pedro, que está descrito nos versículos anteriores, e um trecho era o seguinte: vocês mataram Jesus, vocês mataram o autor da vida. Pregação leve de Pedro, né? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Interessante aqui, porque a palavra compungiram-se é como se o coração deles tivesse sido cortado por uma espada. Doeu, se compungiram. Ele fala: o que nós vamos fazer? Eles sentiram o quê? Temor e um sentimento de perdição. Estamos perdidos. O que faremos, homens e irmãos? E Pedro fala: se arrependam. Arrependei-vos. Se arrependam. Isso é importante entendermos. Quando nós temos uma genuína conversão, um sentimento de temor vai ser colocado em nosso coração, e isso vai trazer um sentimento que nós estamos perdidos. Abra ali em Lucas, capítulo 5, verso 8. Lucas 5, verso 8. E vendo isto, Simão Pedro, isto o quê? Aquele milagre, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, vem aqui que eu sou sua casinha favorita. O que Pedro falou ao Senhor? Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Quando de fato existe regeneração, existe conversão, algo ocorre no meu coração, um reconhecimento que eu não mereço, nem estar diante dele. Senhor, como é que o Senhor pode estar junto comigo? Ausenta-te, sai de perto de mim, Deus. Saia. O mesmo sentimento que se apoderou do povo de Israel quando Moisés deu a lei. Pare, Moisés, diga que Deus não fale conosco, que fale tu conosco, porque se Deus falar nós morreremos. Quando Moisés fala: Senhor, deixa eu ver a tua face, o que o Senhor fala? Claro, Moisés, você é minha casinha favorita. Moisés, se um homem ver a minha face, certamente morrerá. O que nós entendemos aqui? Que aquele homem, aquele ex-ladrão, aquele criminoso naquela cruz, de fato ele experimentou regeneração, ele se converteu. E a gente observa que muitos usam o texto do ladrão da cruz para seus evangelismos e suas pregações vazias, porque venha, mas se você quer receber Jesus, venha aqui à frente. Se tem vergonha, levanta a mão. Se está com vergonha, pisca o olho. Uma genuína conversão vai gerar temor. Não há como não gerar temor a Deus, e se eu temo a Deus, porque eu sei que Ele é santo, e eu sei que eu não sou. Eu sei que eu não sou. Sem senso de que somos pecadores, não teremos como saber da necessidade de um Salvador. Wesley falava: primeiro apresenta a lei, mostra que o homem é pecador, depois dá o remédio, a graça. Depois dá o remédio. Mas a gente prega hoje que seremos a geração que dança, seremos a geração que canta. O que a conversão desse homem me mostra? A conversão de todas as pessoas que de fato se converteram. Senhor, olha, eu estou aqui, Senhor, mas eu não mereço. Na verdade, eu mereço ser punido. E hoje em dia, tem me assustado o fato de muitos negarem a substituição penal, que é a doutrina que diz que Cristo tomou o meu lugar e Ele foi punido por Deus em meu lugar. Isso é uma coisa tão clara no Evangelho, isso é algo central do Evangelho, e muitas pessoas têm negado a isso. Não, Cristo não recebeu a ira de Deus em meu lugar, de maneira alguma. Como assim não recebeu? Então, ninguém precisava ser punido.
Mas alguém precisava ser punido. E aquele homem fala, né? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Uma pessoa que se converteu sabe de uma coisa: olha, se Deus quisesse me mandar para o inferno, eu não poderia reclamar. Porém, Ele não fará isso. Por quê? Porque Ele é bom, misericordioso. Porque há um sacrifício em meu lugar. Se você perguntar boa parte dos evangélicos, você vai para o céu? Eu vou. Por que você não vai para o inferno? Não, porque eu vou na igreja. Porque eu fui batizado. Porque eu aceitei, levantei a mão numa cruzada. Qual deveria ser a resposta? Eu não vou para o inferno, eu vou para o céu porque Cristo tomou o meu lugar. Porque Cristo morreu por mim, porque Cristo me salvou. Sempre começa, porque eu isso, porque eu aquilo outro. Mas uma verdadeira conversão gera um sentimento que quem tinha que ser punido era eu. Quem tinha que ser punido era eu. É tão triste quando um cristão fala, Cristo, quando veio, ele sofreu injustiça e infelizmente ele morreu na cruz. Mas como assim, infelizmente? Se não morresse na cruz, coitado de mim. Por que alguns falam isso? Porque não entendem que era para mim estar lá. Cristo está tomando o lugar de um criminoso diante de Deus. E qual é o criminoso? Eu. Continuamos. Muitos conversos, muitos convertidos, não têm esse temor. Porque são conversões geradas pela serotonina, o hormônio do prazer. Elas sentem prazer com as músicas, com o ambiente, com as pregações motivadoras. E elas gostam daquilo. E como qualquer coisa que gere serotonina, você vai precisar de doses maiores, e doses maiores, e doses maiores. O pregador coach de 2 anos atrás não é o mesmo de hoje, porque já não é mais o mesmo impacto. Precisa de algo novo, e algo novo, e algo novo, e algo novo. Mas quando se tem uma conversão genuína, eu sei de uma coisa: eu temo a Deus, eu temo ao Senhor. Porém, há uma outra coisa que também gera, e temor ao Senhor a gente pode resumir como arrependimento. Arrependimento é necessário. E a segunda coisa é confiança em Jesus, que a gente pode dizer que isso é o quê? Fé. O ladrão teve arrependimento e teve fé. Confiança em Jesus, verso 41 ao verso 42. Vemos aqui o segundo sentimento que existe em uma pessoa que passou pela verdadeira experiência de conversão. E essa afeição é a confiança, fé. E aqui quando eu falo fé, eu falo no sentido de confiar em Cristo, no que Cristo fez e quem Cristo é. Não é apenas uma aceitação de doutrinas. Isso é importante, mas é confiar numa pessoa. Existe uma pessoa que é alguma coisa e fez algumas coisas por mim. Isso é confiança. Confiança na pessoa de Jesus. Esse ladrão confiou em Jesus por quê? Primeiro, Jesus é santo, verso 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas ele não merece. Ele é santo. Lógico, se ele tem temor a Deus, porque Deus é santo, ele sabe que o Filho de Deus também é santo. Uma conversão genuína vai gerar confiança em Jesus, e essa confiança, ela existe porque nós sabemos que o nosso Senhor é santo. Nós confiamos no Senhor, confiamos também em seu caráter imaculado, o caráter bom, justo, e na certeza que de fato ele não muda, e que ele continuará sendo santo, justo, amoroso, bondoso. Não adoramos a Deus porque Deus somente é todo poderoso, mas porque ele é todo onibivalente. Isto é, ele é amoroso, ele é caridoso, ele é misericordioso. Nós confiamos em sua bondade, nós confiamos em sua santidade. Nós sabemos que o Senhor não pecou, o Senhor não pode pecar, não tem a capacidade o Senhor não pode fazê-lo. E ele fala, este nenhum mal fez. Este nenhum mal fez. Se você pegar qualquer líder religioso, eles fizeram mal. Buda, Siddhartha Gautama, deixa sua família e vai peregrinar pelo mundo. Deixa esposa, deixa filhos. Negligenciou sua família. Maomé mandou matar e matou gente. Moisés errou. Todo mundo errou. E não podemos falar nenhum deles, esse nenhum mal fez. Eles fizeram mal. E nós também fizemos mal. Mas uma confiança em Jesus, ela vai confiar num fato, que ele
é santo e que ele nunca cometerá injustiça conosco. Certa feita eu estava conversando com alguém que tinha se batizado numa igreja pentecostal, sem nenhum tipo de preparo. Aí ele se desviou, o que eu já imaginava que aconteceria. Aí eu perguntei, não, por que tu não está mais indo na igreja, não sei o quê? Não, as coisas não têm acontecido, não sei o quê. Na verdade ele queria ir na igreja para se casar, né? Arranjar alguém, né? Aí não tem acontecido, não sei o quê. Não estou muito feliz. Aí eu falei, vem cá, uma relação de duas pessoas, você e Deus, alguém está errado, quem é que está? Alguém está errado nessa relação. Ou Deus errou com você, ou você errou com Deus. Alguém está errado. Aí não, veja bem, deve ser eu. Deve ser eu, né? Eu achei incrível, né? Deve ser eu. Não houve uma genuína conversão, porque ele entendeu, Jesus é santo. Se tem alguma coisa errada na relação de mim e Deus, quem é a culpa? Só pode ser minha. Porque o único que não é santo, perfeito nessa história sou eu. É o único, sou eu. Então, obviamente, a culpa é minha. Abra em Lucas 1,35. Todo crente genuíno, toda pessoa que se converteu, entende de uma coisa: o nosso Senhor é santo. Ele é santo. Absolutamente santo. Santidade em nível máximo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Diz o seguinte: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Os batistas veneram um santo, adoram um santo? Só um. Só um só. Jesus. O santo que nasceu da Virgem. Nós adoramos Ele, sem dúvida alguma. Uma confiança em Cristo, ela vai confiar que Jesus é santo, no caráter santo de Cristo. Ela também vai confiar que Jesus é Senhor. Verso 42. E disse a Jesus, o quê? Senhor. Infelizmente, muitas traduções omitem a expressão aqui Senhor, omitem a expressão Kyrios. Omitem, não tem. Muitas traduções não têm a expressão Senhor, né? Embora ela esteja em 97% dos manuscritos. Eu amo como eles fazem a amostragem, né? Porém aqui a primeira coisa que ele fala a Jesus é o quê? Senhor. Senhor. E só uma dúvida textual aqui: todas as Bíblias da Reforma, os anabatistas, os reformadores, em todas as Bíblias até 1881 havia a expressão Senhor. Todas. Depois, as novas traduções, elas retiram a expressão Senhor. Então, e disse a Jesus: lembra-te de mim. Tu começa orando assim, a gente eu tô, Senhor, né? Ô Deus, seguinte, lembra de mim aí. Alguém? Como é que você começa falando com Deus? Senhor, né? Senhor, Senhor, né? Por que ele falou Senhor aqui? Ele está reconhecendo o senhorio de Cristo, a divindade de Cristo. Ele reconhece que Jesus é Senhor, é algo fundamental para a salvação. A palavra aqui, Kyrios, denota divindade. Se você pegar a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, em grego, ela vai ter uma expressão. Quando aparece o tetragrama, Jeová, Javé, Yavé, quando aparece ali, na Septuaginta vai estar a expressão Kyrios. Sempre. Kyrios. Kyrios é Senhor. E a expressão que aqui aparece em grego é Kyrios. Quando a palavra Senhor aparece a Jesus Cristo, ela denota divindade. Kyrios para Jesus é divindade. Jesus é Senhor. Ele é Deus. E algo fundamental à salvação é você reconhecer que Jesus é Deus. Que Ele é Deus. Abra ali João 8, 24. Então aquele homem reconhece a divindade de Cristo. Se ele estivesse falando em hebraico, estaria falando Adonai. Fala Adonai para quem? João 8, 24 diz o seguinte: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Egoei-me. Quando o Senhor aparece para Moisés, e Moisés fala: quem tu és para que eu diga?
Ele fala: eu sou o que sou. Diga que eu sou, te enviou a eles. Quem tu és? O que Deus responde? Eu sou. Eu sou o que sou. E que o Senhor fala: se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. É fundamental a crença que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é divino, que Ele é Deus. É fundamental essa crença para a salvação. Ela é necessária à salvação. Ali em Romanos 10, 9, vamos abrir. E esse homem faz isso na cruz. Senhor. Alguns falam: mas a omissão da palavra Senhor ali não é grave. Claro que é grave, é gravíssimo. É gravíssimo. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessares ao Senhor, que algumas vão colocar, traduções vão colocar, confessares como Senhor. Qualquer um pode falar Jesus é Senhor. Aí é confessar a quem? Direto a Ele. Você confessar Ele como Deus a quem? É para Ele mesmo. Você será salvo ao Senhor Jesus. Então aqui ele reconhece a divindade de Cristo. Ele reconhece que Cristo é Deus. Essa confiança expressa na nossa entrega a Ele. Como diz a nossa declaração doutrinária, a fé, a confiança e a aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Alguns vão falar o seguinte: tudo bem, devemos reconhecer Cristo como Deus, mas não como Senhor. Eu pergunto: como você pode reconhecer alguém como Deus, Ele não sendo o Senhor? Existe no meio batista, especialmente americano, a ideia é o seguinte: você só tem que reconhecer Cristo como Salvador e Deus, não como Senhor. Não precisa aceitá-lo como Senhor. Como eu posso aceitar alguém como Deus e não reconhecê-lo como meu Senhor? Não faz o menor sentido. Então quando aquele ladrão, aquele homem, reconhece Ele como Senhor, ele fala o seguinte: olha, a minha vida pertence a quem? A Ti. Você é o meu Senhor. Você é o meu Senhor. Isso é um sentimento genuíno de uma verdadeira conversão. Quantas pessoas frequentam igrejas e não têm Jesus como Senhor? Vivem como se de fato Jesus Cristo não existisse. Não se importam com o que Jesus Cristo diz em sua palavra. Não se importam com o senhorio de Cristo. Cristo não é o Senhor dela. E quando elas são cobradas na palavra de Deus, a primeira frase é: não se meta na minha... Ué, mas não entregou a vida a Jesus? A vida de quem? A vida de quem? Jesus. Mas a minha vida, como sua vida? A vida não é sua, a vida não é minha. Quem é o dono da vida? Eu sempre falo, a humanidade tem muita sorte de não ser Deus. Porque cada vez que eu ver a minha vida, morreu. A vida não é nossa. Ainda mais aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor. Então existe um Senhor, existe um servo. Agora aquele homem também reconheceu, tinha um sentimento de confiança, porque Jesus é misericordioso. Nós tememos, nós sabemos que Ele é Deus, que Ele é santo, mas sabemos que Ele é misericordioso. O verso 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Foi a súplica do arrependido malfeitor. Apesar de eu ter feito o que eu fiz, de eu ser o que sou, eu lhe suplico, lembra-te de mim. Abram ali em Marcos 15. Versículo 29 ao 32. Diz o seguinte: e os que passavam blasfemavam dele, manetando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo, em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns aos outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? O Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados Esse homem estava injuriando Cristo alguns minutos antes. Aquele homem estava blasfemando de Cristo também. A gente não faz a comparação, aqui não há nenhuma contradição, mas a partir de um momento, só um continua a blasfemar.
Mas aqueles que estavam com o Senhor estavam fazendo o quê? Injuriando. Estavam injuriando ao Senhor, estavam blasfemando do Senhor. E isso significa que aquele homem diz o seguinte: lembra-te de mim. Ele fala: não lembra não, esquece que eu estava falando. Mas por que aquele homem faz isso? Por que aquele homem ele fala: lembra-te de mim? Porque ele confiava numa coisa: Jesus é misericordioso. Isso é tão maravilhoso, isso é tão tremendo, porque se você pensar bem, aquele homem teve mais confiança na misericórdia de Deus que Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Aquele homem pecou, o que ele fez? Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Por favor, lembra-te de mim. Abram ali em Mateus 27, verso 44. Aquele homem confiou na misericórdia de Cristo. Toda pessoa que foi alcançada pela salvação sabe da misericórdia de Cristo. Sabe. E é incrível. Senhor, lembra-te de mim. Eu acabei de fazer besteira, eu sei, Senhor, mas lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Verso 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Agora, o que eles lançaram em rosto? O verso 42. Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Aquele homem, dizendo junto com seu companheiro: se você é filho de Deus, desce da cruz. Se Deus te ama, desce da cruz. Salvou os outros, agora não consegue nem se salvar. Algo acontece. Aquele homem olhando para o Senhor, para as ações do Senhor, aquele homem percebe: nós somos pecadores. Imagina o susto que o outro ladrão levou. Estavam os dois xingando Cristo, de repente o outro: para de xingar, você não tem mais Deus? Você estava fazendo agora isso daí? Significa o seguinte: o mais indigno pecador tem o sentimento de que realmente ele pode ser aceito mediante a misericórdia do Senhor Jesus. O mais indigno, o pior de todos os pecadores. Cristo genuinamente quer salvar os pecadores. E aquele outro só não foi salvo porque não se arrependeu. Senão teria sido salvo. Mas você não crê que as pessoas podem ser salvas no último momento? Claro que creio, mas desta maneira. Sabe o que acontece geralmente? As pessoas aceitam Jesus para se levantar da cama do hospital. Elas aceitam Jesus para serem curadas. Esse homem aceitou Jesus para sair da cruz? Eu mereço, se eu morrer tudo bem. Só quero que o Senhor possa se lembrar de mim no reino dele. Só peço que ele tenha misericórdia de mim, dos meus pecados. Se eu ver alguém no leito de hospital dizendo o seguinte: olha, eu mereço a condenação, eu sou pecador, eu ofendi a vida inteira ao Senhor e me arrependo dos pecados, eu falei: esse homem foi salvo. Mas o que geralmente a gente vê, e culpa também da nossa forma de evangelização: olha, ora para Deus curar, para que me... Claro que a gente tem que orar para Deus curar, mas as pessoas estão interessadas em quê? Geralmente você morre como viveu. Claro, há um ladrão aqui arrependido para que ninguém se desespere, mas há outro arrependido para que ninguém se iluda. Mas o que a gente vê aqui? A misericórdia de Deus. Ele reconhece a divindade e o senhorio de Cristo. Ele reconhece que Cristo poderia se lembrar dele. Isso é tão maravilhoso, isso é tão reconfortante, quando nós entendemos que, apesar do que tenhamos sido, apesar de a gente ter blasfemado de Deus há um segundo atrás, se eu me ajoelhar e falar: Senhor, me perdoa, sabe o que vai acontecer? Ele vai perdoar. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Não é um Deus pagão que você tem que se automutilar, você não tem que subir numa escadaria, você não tem que rezar 500 repetições de qualquer reza. Não! Basta um coração quebrantado e contrito. E o Senhor fala: eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo. Agora ele também reconhece outra coisa: Jesus é rei. Voltando para Lucas. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres. Ele acabou de dizer: se tu és rei. Agora ele sabe, ele é rei mesmo. Quando tu vieres no teu reino. Ele não tinha ideia ainda que o reino já estava presente, porque ele não foi discipulado. Lembra-te de mim.
E Jesus fala: querido, fechou o olho, tu já está. Não vai esperar eu voltar, não precisa. Ele entende uma coisa: Jesus é rei. Ele reconhece o Senhor como rei prometido e que Jesus também tem o direito de governar. O que um rei faz? Governa. Ele tem um sentimento genuíno, porque é uma verdadeira conversão, e brota nele um senso que o reino pertence a Deus. Não mais o nosso umbigo, agora a vontade do rei. Isso é o que ocorre com todo mundo que se converteu. Com todo mundo. Eu temo a Deus, eu não mereço ser salvo, eu confio no Senhor, confio que Ele é santo, confio que Ele é justo, confio em Sua misericórdia, confio que Ele é Deus e confio que Ele é rei. Eu confio. Eu confio. E o que o Senhor prometeu a esse homem? Que ele descesse da cruz? Não, só a salvação. Só é o que ele precisava. A salvação. Concluindo, incrivelmente o ladrão da cruz tinha mais compreensão das coisas concernentes ao Senhor e ao seu reino do que boa parte dos evangélicos modernos. Incrivelmente. Isso se dá pois ele esteve diante do Senhor e foi tocado pelo sacrifício do Senhor. Isso gerou nele sentimentos genuínos, que brotam de uma conversão genuína. O Senhor aqui, ele não precisou apagar as luzes, falar com voz de veludo, ter uma música melancólica ao fundo para gerar emoções genuínas ao pecador. Essas coisas em si não são boas nem ruins, mas elas não podem gerar esses sentimentos. Elas não têm a capacidade disso. O Espírito Santo que gerou esses sentimentos genuínos no coração do ladrão que estava crucificado. E qual foi o resultado desse temor e dessa confiança do ladrão? Verso 43. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, e o texto é isso mesmo. Porque viola? Não, o texto é isso mesmo. Te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse versículo aqui ele é maravilhoso, porque ele já derruba algumas heresias. Primeiro, derruba a regeneração batismal. Ele foi batizado? Ele ia estar onde? Paraíso. Alguns falam: mas não vou ser batizado porque o ladrão da cruz não foi. Crucifica-se, aí a gente não te batiza. É muito simples, ok? Se você não pôde ser batizado, se você crer em Jesus, você será salvo, obviamente. Um outro erro que essa passagem derruba: sono da alma. Estarás quando? Quando? Hoje. Aonde? E o outro erro que ela derruba: purgatório. Esse homem aqui tinha muito pecado para purgar. Mas ele estaria imediatamente assim que fechasse os olhos. A salvação foi o que ele ganhou. O ladrão estaria no paraíso no momento que morresse. Não mais como ladrão, mas como um dos miríades e miríades de santos do Senhor. E a promessa então de Romanos 10:13 aqui é cumprida na vida do ladrão. Abram lá em Romanos 10:13. O nosso Deus é gracioso, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é tremendo. Que Deus bondoso que nós temos. Aquele homem blasfemava de Cristo. Eu só falo: ele era um ladrão terrível, era, e cometeu crimes terríveis, sim, mas ele era um blasfemo, ele estava blasfemando de Cristo antes. Ele duvidava de Cristo. Como alguém como eu pode ser o Filho de Deus, está crucificado? Até que um momento ele entende: ele é o Filho de Deus. E aqui é uma promessa. Versículo 13, capítulo 10, ela é cumprida na vida do ladrão, que agora é ex-ladrão, e está em um estado de muito mais santificação do que eu e vocês. Diz o seguinte: porque todo aquele, não é algum, não é poucas, é qualquer pessoa. E aquele ladrão, ele invocou ou não invocou? É uma promessa a qualquer pessoa. Se você teve uma vida desgarrada, uma vida pior do que esse homem, se você falar: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino, quando vieres em teu reino, o Senhor fala: eu te digo que você está salvo. Isso são sentimentos genuínos de uma verdadeira conversão: temor a Deus e confiança em Cristo. É isso que nós devemos ter sempre. Merecemos? Não.